Olá, queridos, graça e paz. Eu quero ler com vocês Mateus capítulo 5, versículos de 1 a 3. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, tendo-se assentado, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. É com muita alegria que a gente inicia hoje, mesmo de maneira online, essa série de palavras a respeito das bem-aventuranças de Jesus. Serão 9 bem-aventuranças, então 9 pregações, e diariamente nós iremos aprender com cada uma delas. Então, aproveite esse tempo. São reflexões breves, porém muito profundas. Convide seus familiares, estejam juntos. Diariamente estarei compartilhando cada uma dessas bem-aventuranças e ensinamentos que Jesus deixou para nós. Eu acredito então que essa série vai trazer para nós bastante ensinamento. Nós vamos saber um pouco mais a respeito dos valores e princípios do reino de Deus e que Ele deseja que vivamos dessa maneira. O texto que a gente leu, ele é bastante conhecido, ele é considerado o famoso Sermão do Monte, o Sermão da Montanha. Jesus aqui havia acabado de escolher os 12 discípulos e depois dele aparecer a muitas pessoas, vindas de muitos lugares, muitos são trazidos até ele, se reúnem até ele para que ele possa curá-las, para que ele possa ouvi-las. E aproveitando esse momento, além dele curar todos os que vinham até ele, ele para um pouco e começa a ensiná-los. O fato de Jesus subir no monte, se assentar no monte, ensinar no monte, é muito mais que uma simples necessidade de anunciar de maneira eficaz o seu discurso para que todos pudessem ouvir. Alguns levantam a tese que ele tinha essa técnica de subir no monte para que a pregação dele pudesse chegar a outros lugares, porque a gente tem essa dimensão de que no lugar mais alto a nossa voz se propaga melhor. Alguns levantam essa tese. Ok, essas informações são válidas, mas não explica a profundidade dessa atitude de Jesus. Então a gente precisa se atentar muito porque ele subiu no monte. Independente disso tudo, é nesse cenário que Jesus começa um dos seus mais lindos sermões, e o primeiro ensinamento foi esse que a gente leu. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Rapidamente, eu queria que a gente pudesse entender o que significa essa expressão, bem-aventurados. Dentre muitos significados, os mais conhecidos são felizes são ou abençoados são. Se fizermos uma tradução bem simples, ficaria assim: felizes são os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Ou abençoados são os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Porém, uma das traduções mais interessantes que eu considero, que me chama mais atenção, é essa: mais que felizes são os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Na minha opinião, eu acho que essa tradução aponta com maior clareza o que realmente Jesus quis dizer. Com outras palavras, ele quis dizer que enquanto as pessoas desse mundo se baseiam nas circunstâncias dessa vida para serem felizes, os que têm o reino dos céus dentro delas têm sempre um profundo sentido de bem-estar e alegria, e por conta disso são bem-aventurados, ou melhor dizendo, são mais que felizes. Por isso, se alguém te perguntar o que quer dizer bem-aventurado, você pode dizer: a expressão melhor é mais que felizes. Enfim, e o que significa a expressão pobres em espírito? O que Jesus quis dizer com isso? Preste atenção, essa palavra pobre, na língua grega em que o Novo Testamento foi escrita, a Bíblia foi sendo traduzida até chegar a nós, então algumas traduções originais perderam o seu real sentido. Essa palavra pobre que Jesus está utilizando aqui, na língua grega, tem alguns significados muito interessantes. Dentre eles, oprimido, miserável,
indigente e impotente. São pessoas que de fato reconhecem a grandeza de Deus, mas pessoas que reconhecem também que dependem exclusivamente dele. De todos os significados da palavra pobre, o que mais me chama a atenção são essas duas em português: pedinte e mendicante. Fazendo então uma tradução bem básica, mantendo o texto original, esse primeiro versículo, esse primeiro ensinamento ficaria assim, preste atenção. Mais que felizes, ou seja, bem-aventurados, são os pobres de espírito, ou seja, as pessoas que mendigam. Mais que felizes são os pobres em espírito, ou seja, os que vivem pedindo ajudas, não ajudas para suprir suas necessidades físicas, mas ajudas espirituais, porque delas é o reino dos céus. Jesus faz essa ligação. Olha que interessante, ele quer ensinar para nós aqui que mais que felizes são as pessoas que constantemente sentem uma necessidade por ele. Mais que felizes são as pessoas que vivem dependendo da generosidade de Deus. Mais que felizes são as pessoas que reconhecem o seu estado de mendigo espiritual. Mais que felizes são as pessoas que não deixam de orar a Deus. Mais que felizes são as pessoas que não deixam de jejuar a Deus. Mais que felizes são as pessoas que não deixam de ler a palavra de Deus porque têm fome de Deus. E por que esse tipo de pessoa é mais que feliz? Porque ela entende que, sendo assim, ela sempre terá acesso aos tesouros do reino dos céus. Ou seja, o reconhecimento da nossa própria pobreza nos levará à verdadeira riqueza de Jesus. Os pobres de espírito ou em espírito se caracterizam pelo fato de terem dentro de si um reconhecimento de quem são de verdade, das suas fraquezas, da sua condição pecaminosa, da sua dependência de Deus e da atuação do Senhor em suas vidas. Nós estamos vivendo nessa pandemia e quem não conhece a Deus, quem não tem relação com Deus profunda, está em crise, está em pânico, está em desespero. Porém, os que conhecem a esse Deus, que reconhece que depende totalmente dele e não exclusivamente de uma orientação do governo, não exclusivamente de uma vacina, mas totalmente de Deus, são aqueles que são mais que felizes. São aqueles que têm paz no seu coração. São aqueles que sentem dentro de si uma alegria. São pessoas que reconhecem de fato a grandeza de Deus e submetem a Ele de todo o coração. Em resumo, quanto menos de nós, sempre haverá mais da parte de Deus. Enquanto nesse mundo, ser mendigo e ser pedinte são sinônimos de pessoas malditas, de pessoas oprimidas, de pessoas miseráveis. No reino dos céus, mendigos e pedintes espirituais são príncipes e herdeiros de Deus. Eu quero terminar dizendo que a minha oração para hoje é que Deus nos dê esse sentimento que Jesus tanto pediu no Sermão do Monte. Mais que felizes são aqueles que estão buscando reconhecimento. Reconhecimento de si mesmo, não reconhecimento de que Deus é o Senhor das suas vidas. Porque aí eles reconhecem a sua real pobreza e encontram nessas práticas a maior riqueza desse mundo, o conhecimento do reino dos céus. Os pobres de espírito são aqueles que reconhecem quem são falhos, são pecadores, são dependentes de Deus e reconhecem cada vez mais o reino dos céus, o Deus que lá habita. Para termos acesso ao reino dos céus, uma hora ou outra, a gente vai ter que abrir mão das nossas prioridades terrenas. Nunca se viu falar tanto de pessoas que desejam ouvir uma palavra como essa, de pessoas que desejam ouvir mais de Deus, de falar de Deus. E hoje é tempo da gente poder refletir e entender que quanto mais a gente reconhecer a nossa dependência dele, mais nós conheceremos a ele. No tempo de Cristo, quem entrou no reino não foram os fariseus, que se consideravam ricos em méritos, nem os zelotes que sonhavam com o estabelecimento do reino com sangue, com espada. Quem entrou no reino dos céus naquela época foram os publicanos, as prostitutas, os adúlteros,
o resto da sociedade humana, os desprezados que nada tinham para oferecer nem para receber. Eram aqueles que, apesar do seu pecado grave, reconheciam que nada eram, que não valiam nada e dependiam totalmente de Deus. Tudo que podiam fazer era clamar pela misericórdia de Deus. Eram os pobres de espírito e por isso eles foram mais que felizes. Que hoje você reconheça a sua dependência do Senhor. Que você reconheça a tua natureza pecaminosa. Que você pare de se desesperar. Pare de olhar para os jornais e olhar para as notícias verdadeiras ou não e se desesperar, que você olhe para Deus. O nosso socorro não vem do monte. O nosso socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Que sejamos cada vez mais pobres de espírito, reconhecendo que dependemos totalmente dele na nossa vida, e assim seremos bem-aventurados, mais que felizes.